digitando, né? Aí vocês também podem ir fazendo as perguntas. Eu gosto da interação. Como vai ser uma coisa bem prática, aí é importante fazer pergunta. Bom, foi a mesma metodologia que eu usei hoje à tarde. Realmente eu deixei aberto para todo mundo, que é muito legal ver a participação. E vou ser sincero, Cacildo, você está lidando com um público, pelo menos da EJA Modelagem, posso falar em nome deles, viu? E delas. Eles interagem muito, viu? Gostam. Mas eu vou fazer uma fala bem rápida, tá? Eu só gostaria de desejar boa noite a todas as pessoas que estão presentes, em especial a professora Cacilda, que pode estar aqui conosco. Em segundo plano, mas não tão menos importante, a Iane, por estar aqui de novo. É sempre bom ver a Iane, né? Mas eu só queria fazer essa fala, não é nem para agradecer especificamente a palestrante, a Iane que está presente, mas para realmente agradecer e, assim, louvar o trabalho da Elisângela, da Glaucia e de todas as mulheres que estão por trás desse evento. O Campus Aparecida, a Glaucia falou agora que é um dos mais bonitos. Isso eu não sei, eu não visitei todos os outros, mas nesse momento é um dos campos que eu tiro o chapéu, porque por trás desse evento só tem mulheres. E ter mulheres por trás desse evento, tomando conta e organizando, é uma coisa muito simbólica. Eu acho isso muito bonito, eu cultuo isso e acho que isso tem que ser comemorado. É muito bom ver um evento sendo coordenado por mulheres, que traz mulheres para poder falar e que tem mulheres para poder ouvir, porque é isso que vai fazer com que esse tipo de coisa aconteça cada vez mais. Quem dera existirão momentos em que, assim como no passado existiam eventos só com homens, existem também só com mulheres, porque elas merecem ter acesso a isso, o que foi privado a elas no passado. Então, eu queria só parabenizar o trabalho dessa equipe, que está, assim, trabalhando dia e noite. Eu estou por trás vendo isso. Então, ontem eu não pude fazer essa fala, mas eu gostaria muito de agradecer. É muito bom trabalhar entre mulheres, estar com mulheres e poder ver essas mulheres cada vez mostrando mais o seu trabalho. Então, para aqueles homens que estão aqui, obrigado também pela participação, mas eu queria fazer essas palavras voltadas para o universo feminino, tá bom? E gostaria de agradecer também às nossas alunas, que têm demonstrado um grande carinho por mim, me respeitando e, acima de tudo, assim, fazendo valer essa chance que elas estão tendo de mudar suas vidas dentro e fora da instituição. Então, muito obrigado a vocês e que nós tenhamos um ótimo evento aí, tá bom? Vou apresentar, então, a nossa palestrante, Kelly. Posso, então? É com prazer muito grande que eu apresento a Cacilda Vitória, que a gente conhece mais comumente, os mais próximos, né? Tanto alunos quanto colegas de trabalho, como Vitória. E é muito prazer que eu recebo ela aqui no campus. Há muito tempo que eu queria fazer esse convite e acho que acontece as coisas no momento certo, né? Essa parte da virtualidade, para quem já está trabalhando como a Vitória nessa área de desenho e trabalhando à distância, é muito válido, é um momento bem interessante e marcante, porque eu acredito que nem pessoalmente, do lado dela, a gente pode ver o desenho tão claro quanto ele gravado próximo da mão, né? Que é interessante. Que quantas vezes eu já participei de oficinas que ela fez e a gente ficava em volta dela na mesa para ela demonstrar uma técnica e tal, às vezes no pastel, às vezes na aquarela, né, inúmeros as técnicas que ela ali demonstrava e a gente ficava tudo atrás, então ela ia de mesa em mesa. E nesse caso a gente tem aí a claridade da imagem, né? Porque a forma com que é feito, isso nos ajuda, e a experiência que ela tem. Então, eu vou apresentá-la. A Cacilda Vitória é artista plástica, visual, né, das artes plásticas, formada, graduada em arte visual, é professora universitária com mais de 18 anos de experiência, atua no Centro Livre de Artes, leciona na Escola Livre de Artes desde 2000, é especialista em arte-terapia, docência universitária, fashion design e processos e produtos criativos. É apaixonada por pessoas e incentivadora de talentos, né? A gente pode vê-la aí no Instagram, no @Cacilda Vitória, e no YouTube, no Universo da Vitória. Então, é com muito prazer, Vitória, que eu cedo a palavra para você, para a gente aqui ficar um tempo trocando ideias sobre, né, pintura. Isso é muito bacana, os alunos vão amar, tenho certeza. Será muito proveitoso e seja bem-vinda.
Obrigada, Iane, obrigada pelo convite. É realmente, assim, um prazer estar aqui, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, partilhar o conhecimento. Diz que conhecimento bom é aquele que a gente partilha, né? E não que guarda para si. Então, eu estou muito feliz aqui nessa posição de estar partilhando um pouco do que eu sei com vocês. Para a gente poder definir essa oficina, eu conversei com o professor Regis, porque eu gosto muito de trabalhar dentro daquilo que é necessidade da pessoa. Ou seja, eu acho muito melhor apresentar um conteúdo que realmente vai ser útil para a pessoa, que a pessoa tem interesse, do que, de repente, um conteúdo que, eu imagino e vou aqui apresentar esse conteúdo. Então, eu gosto muito dessa interação, né? Vou ver esse público que vai participar, né? Então, eu estive conversando com o professor Regis e ele sugeriu que a gente trabalhasse, então, técnicas de finalização, e eu adorei a ideia, partindo aí da questão da colorização do desenho. E como a gente está aí nessa época pandêmica, todo mundo se adaptando, então ele me falou que os alunos têm trabalhado muito com a questão do desenho técnico, no papel vegetal. E é uma coisa muito interessante, porque a gente pode pintar, sim, o papel vegetal, e hoje eu vou trabalhar com vocês duas técnicas no sentido de materiais, tá? Básicas. Por quê? Porque existe, assim, digamos, até uma lenda, né, uma crença de que o desenho, para ser bacana, para ser bonito, o material tem que ser caro. E hoje a gente vai desmistificar isso. Então, o que você precisa é realmente dominar a técnica. Quando você domina a técnica, você domina luz e sombra, combinação de cores, não importa o material. Então, você consegue pegar um material barato e fazer uma coisa maravilhosa com ele. Então, essa é a nossa proposta para hoje. E que material são esses, né? Nós vamos trabalhar com lápis de cor aquarelável, são os lápis de cor da Faber-Castell, que são bem acessíveis, né? E nós vamos trabalhar com canetinha hidrocor, que é essa aqui da Compacto. Inclusive, essa aqui eu comprei, foi hoje, paguei R$ 9,50. Então, assim, é um material bem acessível. Comparando com outros materiais, como, por exemplo, vou pegar aqui, deixei aqui tudo à mão. Como, por exemplo, esses marcadores da marca Copic, ou Copic, que já é um material bem mais, com valor bem mais agregado, né? Dos marcadores, se não me engano, esse aqui é um dos mais caros, se não for, ou mais, tá? Então, assim, tem para todos os bolsos. Eu vou mudar aqui a câmera, como a gente está aí nessa questão da tecnologia, já torcendo para dar certo. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, vou mostrar aqui para vocês acompanharem bem de pertinho o que nós Aí, vamos quem quiser fazer. pode fixar a tela, né, gente? Lembra que a gente fazia isso em sala? Pega lá aquele alfinetinho, fixa para ficar maior, para você ter maior visibilidade do ambiente do desenho, que a Vitória vai colocar aí, né? Eu acho que com os professores, a Regis, eles também acontecia a mesma coisa, de vocês usarem aí o alfinetinho. Então, faça uso dessa opção. Vamos lá. Zuleide, Marinalda. Tão lento. Saudade de vocês, viu, meninas? Aproveitem bem a aula, porque durante as nossas aulas vocês questionavam isso, né? Vocês viram alguns vídeos da Cacilda e falavam assim, tem que ser esse produto, professora. Ela fez lá um com pastel, fez outro com... Né? E eu mostrei para vocês que ela desenhou até com caneta Bic, né? Então é hora da gente usufruir. Eu vou desconectar e conectar novamente. Só um minuto. Aquela coisa, agora eu fiz o teste e deu certo. Vamos ver agora. Tecnologia é assim, né, Vitória? Deixa eu ver aqui.
Saudades, meninos, todos vocês. Mas logo, logo a gente vai se ver de novo em outras oportunidades. 50 pessoas, Kelly, que legal, olha. Quantos nós tínhamos, Elisa, aqui? Acho que 70, né? Que coisa boa. 75. Ai, que bom. Nossa, muito bom ver a sala cheia. Vale dizer que isso aí é um número maior do que, de que algumas palestras que estão abertas para o público geral. Então, isso é fantástico mesmo. Tem que ser comemorado. É verdade. Ontem nós tivemos 45. Bom, né? Fábio, que bom que você está aqui, Fábio. Participe mesmo. Vocês concluintes, egressos, é tão bom ver vocês aqui no IF. Emocionante. Temos imagem. Agora deu certo. Todo mundo tá vendo os desenhos aqui no papel? Sim, Vitória, estamos. Perfeito. Tá. Então, é o seguinte. Isso daqui é o desenho técnico, né? Tá mais que um desenho planificado. Eu faço uma diferenciação entre eles, tá? E nós temos aqui o desenho de um croquis. É esse aqui. Então, nós temos essa diferença, né? Vou virar aqui. Ok. Ok. Então, assim, quando a gente fala desenho de moda, nós temos vários tipos de desenho, né? Então, aqui é um desenho de moda, um croquis, que ele tem essa questão de mostrar a roupa no corpo. E esse desenho, né, a gente pode chamar assim, desenho planificado, ou desenho técnico, que é apenas a roupa, certo? Bom, eu vou, assim, começar mostrando para vocês a questão da técnica de finalização, que é com o lápis de cor, tá? Depois a gente vai partir para, vou só virar aqui, para a canetinha, tá certo? Esse lápis de cor, ele é o aquarelável. Então, nós temos o lápis de cor que nós chamamos comum, que ele não aquarela, e o lápis de cor aquarelável, essa marca Faber-Castell. Eu quero mostrar um tipo de lápis de cor normal. Na verdade, assim, ele é o chamado, né, super soft, da Faber-Castell também. Ele não é aquarelável, é isso que eu quero dizer. E ele é muito mais macio do que o lápis comum. Então, esse lápis de cor, ele é ótimo. Uma ótima relação custo-benefício, tá? Nesse aqui, que são 24 cores, na época, eu paguei R$ 48,90. A gente, então, fazer a questão da pintura, qualquer pintura, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é como utilizar o lápis, né? Então, assim, uma dificuldade que às vezes as pessoas têm é a questão do peso da mão, como que elas vão passar esse lápis no papel. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o movimento vai e vem, vai e vem, vai e vem. Gente, eu vou dar um zoom aqui, tá? Deixa eu tentar dar um zoom, que eu acho que vai ficar melhor. Ó, tá funcionando, coisa boa. Tecnologia também tem seus momentos de glória. Ok. Deixa eu voltar aqui. Ótimo. Então, olha só. Aqui eu tenho esse movimento do vai e vem, tá? Um outro movimento que é muito importante na hora da gente fazer uma pintura é o movimento da elipse, que o lápis vai fazer isso aqui. Vou colocar aqui mais no meio. Olha, se por um acaso, na hora que eu estiver trabalhando, não estiver dentro aí do campo de visão de vocês, alguém me fala, tá? Porque pode acontecer. Então, aqui, ó, estou fazendo um movimento de elipse, que seria esse movimento, só que juntinho, 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 juntinho. Ok? Esse é um outro conceito. E um outro conceito que a gente precisa dominar, e aí a gente precisa treinar, é a escala tonal. A escala tonal, gente, igual luz e sombra, né? Que é um recurso para a gente trabalhar volume, luz e sombra, independe da técnica, tá?
qualquer que seja a técnica, é importante você dominar a escala tonal, tá bom? E o que seria a escala tonal? É quando a gente tem do escuro para o claro. E aí, é legal a gente treinar para trazer o claro bem claro e o escuro bem escuro. E uma maneira da gente fazer isso é passando camadas. Então, assim, quando falo em lápis de cor, muitas vezes as pessoas querem pintar com força. Então, elas vão pintar e elas colocam força. Não façam isso. Por quê? Porque quando você coloca força, encera o papel. E aí, dependendo da marca de lápis de cor que você está usando, ele não vai aceitar outra cor. Então, se você quer algo, uma cor escura, né? Algo mais escuro, você vai trabalhar camadas. Então, você passa uma camada, aí você vem com outra camada, pode mudar a direção, tanto para você ter uma uniformizada na sua pintura, ou para uniformizar a pintura, ok. Você pode mudar a direção, tá? Não tem essa coisa assim, porque tem alguns mitos, né? Hoje a gente também vai quebrar alguns mitos, algumas programações mentais lá do jardim de infância, como, por exemplo, da canetinha que é só para contorno, que a gente vai hoje pintar com canetinha, tá? E aí a professora do jardim de infância, normalmente ela fala o quê? Pinte só para uma direção, tá certo? Mas dependendo do que você quer fazer, você pode pintar várias direções sobrepondo camada, tá? Eu poderia até fazer uma coisa assim, bem bagunçada, dependendo do que eu queira trabalhar em relação ao efeito, tá certo? Então, assim, isso aqui é um básico, e aí eu quero mostrar aqui duas questões. Lápis de cor, a gente trabalha em camada também para podermos misturar as cores. Então, é muito legal quando a gente faz essa mistura, porque o seu desenho, ele vai ficar mais rico, tá? Por exemplo, eu tenho uma blusa, deixa eu pegar aqui um papel, que eu já vou demonstrar aqui. Eu tenho aqui uma peça de roupa, e eu quero trabalhar ela no azul. Então, eu posso pegar todos os tons de azul que eu tenho, no mínimo 3, tá? Quando eu falo no mínimo 3, é o ideal. Ah, mas eu posso pintar só com 2? Pode. Só com 1? Pode. Por quê? Porque se você tiver um azul, deixa eu já demonstrar aqui. Olha só, eu tenho aqui um lápis de cor azul. Então, eu posso escuro, claro, escuro. Então, já estou pintando, ó. Nesse caso, o movimento vai e vem. Uma outra coisa que é legal da gente observar. Eu tenho aqui essa manga. Essa manga, ela é mais comprida ou mais larga? Comprida? Então, eu vou fazer o movimento do meu lápis no comprimento. A gente ganha agilidade quando a gente pinta assim, tá? Então, rapidamente, olha, você consegue cobrir a área com lápis de cor. Do que você fazer aqui, ó, como se fosse aqui ao contrário, tá bom? Então, essa é uma dica, tá? Então, olha só, com o mesmo lápis de cor, eu consegui áreas escuras e áreas claras. Isso aqui, gente, pode ser feito de uma maneira bem rápida, para dar um certo volume para o seu desenho ficar mais interessante. Agora, vamos supor que você estivesse pintando, não para que tenha um desenho para mostrar para alguém, enfim, você quer simplesmente fazer um teste. Qual seria o teste? Que cor que vai ficar melhor nessa peça? Então, nesse caso, você até poderia fazer uma pintura assim, ó, bem solta, só para dar uma ideia de como que vai ficar essa cor, tá? Então, aqui é uma outra história que a gente está falando, tá certo? Uma coisa também que atrapalha muito em termos de técnicas de lápis de cor é justamente isso. A pessoa vem passando lápis de cor e deixa partes do papel aparecendo. Então, aqui a gente tem o branco do papel no fundo. Então, dependendo da técnica que você está trabalhando, isso aqui vai te atrapalhar, tá? Não vai te dar um resultado bem legal. Ah, ficou, e agora? Passa uma outra camada, olha, trazendo essa uniformização aqui da superfície.
Olha que coisa interessante. Aqui é o que a gente chama de chapado. O que é o chapado? É quando você aplica um único tom em toda a área. Então, é como se fosse uma cor chata, né? E aqui nós temos volume. Por quê? Porque simplesmente a gente trabalhou escuro e claro, certo? Escuro e claro. Então, é muito legal quando a gente percebe que são sutilezas, tá? Quem tem um bom resultado, na verdade, é porque treinou, é porque estudou, praticou, observou e verificou as maneiras, né, adequadas para cada resultado que você quer, ok? Bom, uma outra coisa também que é muito legal da gente entender no lápis de cor é o seguinte: ele aceita um pouco de borracha. O que eu quero dizer com isso? É que a gente sempre tem aquela ideia, né? Ah, lápis de cor, se eu pintar, acabou, não posso mais, eu não posso apagar. Só que aqui no caso, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: não é apagar para corrigir, é usar a borracha para efeito. Então, é uma outra visão. Por exemplo, aqui eu fiz essa cor chapada, né? Coloquei o mesmo tom dele todo. E aí eu posso vir com uma borracha dando luzes. Então, vai clarear. Eu não vou ter aqui como resultado branco do papel novamente, tá? Mas a gente consegue, olha, trazer essa ideia da luz e sombra só com a borracha, ok? E aí tem uma borracha que eu super gosto, que é essa aqui, da Tombow. Ela é mais fininha do que aquele lápis borracha comum. Deixa eu mostrar ele aqui, ó. Esse aqui, tá? Olha só. E não é apenas ela ser mais fina, tá? Mais estreitinha. Ela tem um jeito diferente de apagar. E uma outra borracha que eu geralmente sugiro é uma chamada TK Forms da Faber-Castell, que é essa aqui. Ela vem no formato redondo, oval e meio triangular. Por que essa borracha? É porque ela apaga muito bem, tá? E uma outra coisa também é que ela apaga, não sei se deu para vocês verem, olha, não sai assim tanto farelinho. Aquela borracha basiquinha, a Mercury, aquela bem clássica, ela não é muito recomendada para o desenho, porque ela solta muito o que a gente chama de farelo, tá? Até aqui tá tudo bem? Tá dando para acompanhar? Geralmente eu faço uma combinação, tá, Yana? Minha combinação é assim. Vou explicar para vocês, tá? A gente vai se comunicar aí pelos comentários. Então, igual essa pergunta. Gente, tá tudo bem? Todo mundo entendeu? Aí vocês vão colocar o número 1 nos comentários. Tá bom. Ok, entendi. Aí, se você não entendeu, se você está tendo alguma dúvida, você coloca aí o número 2, tá certo? E a gente vai interagindo de uma maneira bem rapidinha, né? Então, já colocaram o meu, já. Eba! Aí, perfeito, ótimo. É assim, que é bem rapidinho, tá? Bom, eu acho que aqui tá ok, né? Aí, a gente ouve muito o pessoal reclamar de uma coisa, que é o seguinte: ah, tudo bem, eu pinto com lápis de cor, mas fica aquela textura, e eu não gosto daquela textura, que é a textura do papel. Gente, o que eu estou usando aqui? Papel Chamex. Eu realmente quero desmistificar a questão de material, tá? Agora, esse papel Chamex, ele vai comportar de um jeito diferente em relação à superfície. Se eu pego o meu papel Chamex e coloco na minha mesa, olha, durinha, ele vai ter um comportamento. Se eu pego esse papel Chamex e coloco um monte de folha por baixo, ele vai ter outro comportamento. Qual é o melhor? Você vai ter que testar e ver o que você prefere, tá? E descobrir essas diferenças, tá bom? Em geral, você colocar uma folha por baixo já é um meio termo bacana do que colocar muita folha. Ok? Tudo bem? Bom, o que fazer, então, em relação a essa textura, que muitas pessoas, né, já ouvi muito isso. Ah, eu acho feio.
Aí nós temos aqui o uso do lápis de cor. Exatamente isso, lápis de cor. É uma técnica que nós chamamos de encerar. Então, nós vamos encerar esse desenho, tá certo? Eu vou dar mais um zoom aqui para vocês conseguirem ver a textura. Vamos ver, melhorou? Opa, pronto. Então, olha só, quando a gente vai encerar, a gente parte do claro para o escuro. Do claro para o escuro. Então, eu venho aqui, olha a diferença, gente. Comecei aqui no meio, porque eu fiz o meio mais claro. Olha como muda completamente. Só que nesse momento, a gente tem que colocar um pouco mais de força. Não dá para eu passar leve. E se você gostar e quiser fazer essa técnica, o lápis branco é a última cor que você vai aplicar no seu desenho. Por quê? Porque a gente está encerando o papel. Então, vai ficar complicado você vir com uma outra cor aqui. Perceberam a diferença? Mas fica bonito, né? Vitória, você faz muito isso? Você encera muito? Aí eu vou responder na sinceridade. Não. Por quê? Gente, é porque tem que colocar força mesmo, viu? Cansa o braço, cansa a mão, cansa o dedo. Então, assim, se for um detalhezinho, até encaro, mas falar assim, vamos pintar a folha inteira encerando? Ah, tô fora. Vitória, quando a gente faz esse processo, a gente meio que impermeabiliza, é isso? A gente meio que impermeabiliza o papel. Olha aqui, ó, ele tá aceitando um pouco ainda da outra cor, tá vendo? Mas é o que eu estou explicando. Não dá certo você passar o branco com leveza. Você precisa colocar força. E aí, essa questão da pressão do lápis, a gente tem que entender o seguinte. Eu gosto muito de usar o termo firme. Da gente fazer com firmeza e não com força. Tá? Como é que eu sei que eu estou usando força? É quando você machuca o papel. Vocês já viram desenhos, ou até mesmo pessoas que escrevem, elas escrevem com tanta força no papel, que quando você vira, tá tudo aqui marcado? É porque usou muita força, tá? E qual é o problema de machucar o papel? É porque, no caso, cai a qualidade do seu desenho. Então, assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente é a seguinte, sempre que você for entregar um desenho, mostrar um desenho, vamos supor que você tem um cliente, né? E você vai entregar um desenho, o seu papel não pode estar amassado, não pode estar sujo, porque isso cai a qualidade, tá? Então, assim, mas eu sou estudante, não sou profissional. Você já tem que pensar com a cabeça de profissional, tá certo? Eu vou entregar o trabalho para a professora, tá meio sujinho, mas tá tudo bem. Não. Você tem que olhar para sua professora, seu professor, como se eles fossem seu cliente na vida real. Entende a diferença? Aí tudo muda de figura, porque você vai procurar fazer um bom trabalho, não é só para ganhar nota, mas realmente para você adquirir segurança quando você estiver ali agindo de modo profissional. Mas eu já trabalho profissionalmente. Então, ok, verifique como você está entregando a qualidade do seu trabalho. Mas, Vitória, sujou. Aí você recorta e cola. Tem um vídeo no meu canal que eu ensino a fazer isso, tá? Porque, de fato, quando a gente está trabalhando, pode acontecer de sujar o seu desenho, né? Principalmente quando é grafite. Que dica que a gente usa? Um outro papel. Você coloca um papel embaixo da sua mão. E aí você vai trabalhando sempre com esse papel. Mas tem um papel que eu gosto muito de indicar, não é o papel Chamex, é o papel vegetal. Por quê? Porque quando você usa o papel vegetal, olha, esse é o vegetal. Coloquei. Sabe que eu continuo vendo todo o desenho? Então, a gente vai usando o papel vegetal protegendo o desenho, tá certo? Principalmente, gente, porque tem pessoas
que a mão soa muito. Então, essas pessoas que a mão soa muito, eu até recomendo usar um paninho, deixa o paninho ali do lado para você ir secando a sua mão. Mais ainda, você tem que colocar um papelzinho, tá? Para proteger esse desenho, ok? Então, aqui, eu mostrei para vocês só com uma cor, como é possível, né, a gente trabalhar com uma cor. E agora eu estou aqui introduzindo uma segunda cor, para vocês verem que a gente pode, sim, misturar as cores. Outra coisa, sem preciosismo, tá? O que é preciosismo? Aquela coisa assim que a pessoa vem pintando assim, tudo devagarzinho, então assim, não pode errar. Gente, erra. Erra, mas erra muito, como dizem em Goiás, erra com de força. Com muita força, né? Por que eu tô falando isso? É porque, se você ficar muito preocupada que, tem que sair muito certinho, etc., você não vai render como você poderia, tá? Saiu fora. Pega lá sua melhor borrachinha, mesmo sabendo que não vai ficar o branco do papel, olha como já resolve, tá certo? E outra coisa, saiu fora, você vai se perguntar, tá incomodando? Tá, vai lá e arruma. Tá incomodando? Não, pode deixar. Tá certo? E se não está incomodando, então está ok. Ok? Aqui, gente, nós estamos fazendo, como é uma oficina rápida, a gente está fazendo assim um processo mais rapidinho, mais direto, porque existem algumas técnicas de pintura, só que a gente está indo para o lado artístico, que vai fazer a pintura com as 3 cores primárias, né? O amarelo, o azul e o magenta, ok? E aí você vai fazendo uma construção por camada, etc, etc. No dia a dia ali, numa confecção, por exemplo, para início de conversa, geralmente nem se pinta, né? Coloca a amostra do tecido de lado e tá tudo certo. Mas vai existir ocasiões que às vezes você vai precisar pintar. Que tipo de ocasião? Você pode, por exemplo, alguém que domina o desenho, pode fazer um croquis, um desenho bem acabado para colocar nas redes sociais. É apenas um exemplo, né? E isso gera confiança e autoridade com a sua audiência, ok? Bom, uma outra dica aqui que é super bacana. Eu fiz esses desenhos, né? Só que aqui não é o meu original. É uma cópia. Então, eu xeroquei, eu fiz uma cópia no papel Chamex, no papel Canson, 200 gramas. Deixa eu mostrar aqui a capa. Esse aqui. Eu vou passar assim devagarzinho para vocês verem. Eu vou deixar esse zoom bem pertinho mesmo, tá? Então, é esse papel. Ok? E tem esse outro, que também é da Canson. Canson é marca, tá? Então, quando a gente fala papel Canson, Canson é marca. Tá bom? E aí nós temos os tipos de papel. Então, esse aqui é 200 gramas, esse verdinho aqui é 224 gramas. Mas tudo 200 gramas, né? E também tirei cópia no papel vegetal. Agora é achar onde está ele. Então, deixa eu achar aqui. Achei. Olha só, qual que é a dica aqui? A dica é, faça o seu desenho e, se possível, se você quer ali treinar pintura, tira cópia. Porque aí você vai poder trabalhar as pinturas sem preocupação. Com, errei, agora o que eu faço? Tá certo? Bom, então aqui eu mostrei como é que seria, né? No papel Chamex. E agora a gente vai partir aqui para o papel vegetal. Como o papel vegetal é transparente, é legal vocês colocarem um papel branco por baixo. Aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como que é tranquilamente possível, né, a gente trabalhar no papel vegetal. Aqui é uma cópia, tá certo? Então, eu não estou com aquele problema de, eu preciso apagar o papel vegetal, como é que eu faço? Porque eu não desenhei direto nele, tá? Então, eu quero mostrar aqui um detalhe, porque quando a gente está desenhando no papel vegetal, sei lá, você fez ali um top, fez aqui tipo um bustier,
fazer uma linha aqui para ficar mais fácil de entender. A borracha, ela interfere muito, tá? Quando você precisa apagar. Aí a recomendação que eu dou é o seguinte: ao invés de você apagar assim, se você quer apagar só um pedacinho, experimenta apagar assim também. Eu prefiro apagar dessa forma, tá? O contrário da linha. Deu para entender, gente? Então, assim, porque facilita, porque quem já trabalhou com papel vegetal sabe que quando a gente vai desenhando, aí vai borrando, né? Vai virando aquela coisa. Então, mais ainda, usar a folhinha debaixo da mão, ok? Bom, então, será que o lápis de cor pega aqui? Pega. Pega e pega muito bem. Nós podemos utilizar a mesma ideia, tá? Então, olha só, o princípio da escala tonal, eu faço mais escuro na borda, na verdade, nas bordas, ok? E vou clareando para o centro. Essa é uma maneira, tá? Existem pessoas que gostam de trabalhar da seguinte maneira. Vem aqui, já preenche um clarinho, faz um clarinho nele todo. E depois faz esse degradê, eu vou chamar ele de degradê curto, tá? Por que curto? Porque rapidamente passou do escuro para o claro. Aqui, ó, do escuro para o claro, escala tonal. Se vocês observarem, aqui está bem mais escuro do que do lado de cá. Por quê? Porque eu pesei a mão. Então, quando eu peso a mão, fica mais escurinho, certo? E aí, a mesma dica de usar borracha, usar o lápis branco para poder encerar, se aplica aqui no papel vegetal também. Só que agora eu quero mostrar aqui um truquezinho, tá? Ó, estou encerando. Bom, o que aconteceu aqui? Usei o lápis de cor branco, e é até interessante, né? Porque muitas pessoas ficam se perguntando, né? Mas para que tem esse lápis branco na caixa, né? A gente usa muito no desenho de modo lápis branco, tá? Não é só esse uso, não. Tem vários outros. E aí eu vou mostrar um outro agora. A transparência mesmo é bom, né? Também, não é? Para ele dar um brilho. Principalmente quando a gente está usando marcadores. Então, olha só, aqui uma outra maneira da gente usar o branco, tá? Aqui eu usei por último encerando, é um conceito. Agora, eu vou usar de uma forma diferente. E aí, nesse caso, eu achei mais interessante a gente pegar um branco comum do que o aquarelável, o branco do aquarelável. Porque o branco comum, ele vai encerar mais, tá certo? O papel. Então, aqui, eu faço um planejamento, e aí, dentro desse meu planejamento é o seguinte, onde teria mais luz, né? Onde eu quero mais luz? Então, eu venho primeiro, olha como eu mudei a ordem. Eu venho passando o lápis de cor branco primeiro. Então, aqui no centro, mais luz, eu passo o lápis de cor, e depois eu entro com uma outra cor, vou pegar esse aqui, e trago a escala tonal. Olha como já vai dando uma diferença aqui, olha. Posso voltar com o meu branco, tentando fazer aqui uma passagem. Aí a gente já vai estar assim, meio que encerando, né? Quando você usar o lápis de cor branco, aqui, eu quero que vocês observem o seguinte. Tá vendo que a passagem ficou muito brusca? Tá dando para ver? Deixa eu colocar aqui mais pertinho, para vocês verem essa passagem. Olha, aqui ficou bem brusco e aqui ficou mais degradê. Por quê?
Porque na hora de usar o lápis de cor branco, eu vim colocando um pouco de força e parei de uma vez. Isso aqui está mostrando a importância da gente dominar a escala tonal, tá? Para quem quiser, tem um vídeo lá no meu canal que eu ensino a fazer a escala tonal. Então, o ideal, se você quer um trabalho assim, mostrando luz e sombra degradê, porque o objeto é arredondado, então você já vai fazer com o lápis de cor branco esse degradê. Agora, isso aqui é um defeito? Depende. Às vezes eu posso utilizar esse lápis branco para criar, por exemplo, uma estampa. Eu vou usar aqui nessa parte. Aliás, vou fazer aqui de fora para vocês verem. Ó, eu pego aqui meu lápis de cor branco, passei com força, tá, gente? Dou um espaço, vou fazer com um listrado, a ideia de um listrado. Com força e com força. Então, quando eu venho com o meu lápis de cor, olha o que está acontecendo. Eu estou usando a mesma pressão em toda essa área, tá? Então, é isso que a gente fala, né? O lápis de cor branco, ele encerou, ele reservou um pouco mais essa área. E se eu quiser usar a borracha aqui, olha como ele vai ficar ainda mais aparecido, né? Digamos assim. Que é diferente de usar o lápis de cor, que eu estou usando a mesma pressão. Vamos ver se vai dar diferença de fazer esse efeito com a borracha, tá? O que vocês acham? Deu diferença ou não? Olha como eu não consigo contornos interessantes. Ficou diferente. Ele fica mais esfumaçado com a borracha. Isso. Fica mais marcado anteriormente. E a impressão que dá é que é lista, né? É o que acontece o defeito que virou efeito, né, Vitória? Exatamente. Então, tudo é uma questão de você perceber o resultado que você quer. Então, olha só, 3 maneiras aqui, pelo menos, que a gente viu de usar o lápis de cor, né? Encerando, trazendo já esses pontos de luz e trabalhando ideia aqui de uma estampa. Eu mostrei que o listrado, mas poderia ser outras coisas, tá? Agora, se vocês me perguntarem assim, e se, né? E se é ótimo, né, gente? Fosse um poá. Eu vou fazer aqui bolinha com lápis de cor branco, depois eu venho com lápis de cor. Poder pode, né, gente? Poder pode, mas eu, particularmente, usaria um corretivo. O corretivo é diferente da caneta gel branca. Por quê? O corretivo é opaco, tá? Esse tipo de corretivo aqui, ó. Estilo caneta. Eu coloquei vermelho, deixa eu jogar um preto aqui por cima. Que é a ideia do clássico, né? A nossa ideia hoje, gente, é justamente isso, trabalhar, assim, técnicas, né, para vocês aplicarem. Então, olha só, por que eu usaria o corretivo? Simplesmente porque é mais rápido. Seria assim... Fica bem nítido também, Vitória. Fica lindo. Gente, é material que vocês têm aí à mão, né? São materiais mega acessíveis. Por que eu estou mostrando isso? Porque imagina, eu vou fazer um poá, aí você vai lá, desenha bolinha por bolinha. Aí você pega seu lápis e vem contornando essa bolinha. Nossa, amanhã você termina, né? E olha lá. Então, tudo que você puder ganhar em tempo, mas tem que verificar a qualidade, tá? Não é a ideia, eu vou fazer rapidinho para fazer logo e tá tudo certo. Não, a gente tem que ver o resultado. O seu trabalho tem que encantar os outros, ok? Então, isso daqui são possibilidades, né? Que a gente tem, olha, papel vegetal. Aqui eu coloquei um papel branco por trás. Dependendo, vocês podem colocar papéis de outras cores, né? Por exemplo, aqui tem um escuro, olha, e modifica completamente, tá certo? E
E tem pessoas que trabalham com cartão de papel vegetal. Então, olha só, cartão de papel vegetal, eles usam muito esse instrumento aqui chamado boleador. Ah, eu não tenho um boleador. Como é que eu faço? Caneta esferográfica que acabou a tinta, ó. Sem tinta. Ela vai funcionar como um boleador, tá? O papel vegetal, você coloca aqui, ó, uma superfície macia. Vou ver se esse aqui dá certo, tá bom? E aí, você vem com o boleador e coloca pressão. Não tá dando certo, não. Deixa eu colocar um paninho aqui e ver se dá. Só que a gente coloca a pressão, mas tem que ter cuidado para não furar esse papel vegetal, tá? Eu acho que aqui vai dar para vocês observarem. Olha, então quando a gente machuca o papel vegetal, ele vai dar esse resultado aqui, esbranquiçado. E a gente pode pegar essa experiência, né, do boleador ou da caneta sem tinta. Toda caneta sem tinta, quando vocês forem usá-la, é bom testar no papel, que às vezes acumula um pouquinho. Mesmo ela estando sem tinta, parece que vê um restinho, sei lá de onde. E aí a gente pode... Vamos ver aqui se vai dar certo. Testar. Com a canetinha eu achei que deu certo. Aqui não tá dando certo, não. Começou a rasgar. Mas tudo é teste, tá, gente? Aí quem achar interessante, né, pode fazer uma pesquisa por esse lado. E agora a gente vai trabalhar no terceiro papel, que é... Cadê o papel? Aqui. Papel canson. Técnicas molhadas, tá? Técnicas molhadas. Bom, como é que a gente pode, então, utilizar o lápis de cor aquarelável? Que é interessante, porque muitas pessoas compram lápis de cor aquarelável, mas não trabalham ele no modo aquarelável. E tem gente que faz confusão. Que tipo de confusão? É porque existe a tinta aquarela, que é diferente do lápis de cor aquarela, tá? Essa aqui é uma tinta aquarela. É uma tinta que eu comprei em tubo e coloquei aqui no meu godeio. Aí ela seca, aí depois eu molho para poder usar, tá bom? Então, tinta aquarela é isso. Lápis de cor aquarelável é isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou aquarelar o lápis de cor, tá? Então, por exemplo, aí tem várias maneiras. Então, uma maneira que é mais clássica, que vem até assim na imagem do lápis de cor, né? Seria, você vem, pinta. Deixa eu pegar essa outra blusinha aqui, que eu tô sempre pintando a primeira. Vamos passar para essa aqui. Então, olha só. Aí você vem, pinta, pode misturar cores, pode fazer do jeito que você quiser, tá? Eu tô usando essas duas cores, que é a 23 e a 34. Uma outra dica, se você está assim, estudando, estou estudando, porque é importante, tá, gente? Estudar. Ou seja, você vai fazer testes e testes e testes. E não assim, eu vou pintar porque eu tenho que entregar, tá certo? É muito bom você trabalhar sem compromisso de entregar para quem quer que seja, porque é assim que você vai descobrir e tomar gosto pela técnica, porque justamente você não tem compromisso de que dê certo. Deu errado, tá tudo certo. Então, pintei. Esse aqui eu vou pintar aqui só de um lado. Vou imaginar que tem uma luz deste lado, do lado direito. Fazer aqui uma sobreposição de cores, só para vocês perceberem possibilidades, tá? Que é justamente isso. Às vezes as pessoas subutilizam o material por não conhecer as possibilidades. Agora eu vou usar aqui um pincel. Esse pincel aqui, que é marca Fila, esse é o Giotto, tamanho número 8. E a minha aguinha. Vou colocar aqui do lado. Olha só, molhei aqui meu pincel, encosto, opa, pra cá. Espera aí, deixa eu colocar mais aqui. Tá. Molhei, encostei aqui para tirar o excesso, né?
E aí eu venho passando aqui. Por que nós estamos usando o papel 200 gramas? Porque eu estou trabalhando com água. Papel Chamex não funciona, porque o papel Chamex é muito fino e ele, se você até fica passando para lá e para cá, vai desmanchando o papel, tá? Então, aqui, ó, molhei, tirei o excesso. Às vezes eu posso molhar, tirar o excesso, às vezes eu posso até dar uma encostadinha no paninho. E agora, olha, eu vou... Olha como, eu passei o lápis de cor só de um lado e com o restinho eu vou até o outro lado. Então, aqui eu já começo a trabalhar esse conceito de luz e sombra. Percebe que são efeitos diferentes? Só que quando a gente passa o lápis e vem com o pincel, muitas vezes fica, não sei se vocês vão conseguir ver, fica assim, a marca do lápis de cor. Opa, mais aqui no meio. Não sei se está dando para vocês verem, tá? Então, essa aqui seria a maneira basiquinha que o pessoal usa. Você vai pintar. Agora, vai pintar e depois vem com pincel e água. Agora, gente, o que eu ia falar? É a maneira basiquinha, tá? Assim, agora é o seguinte. Existe também essa questão da quantidade que você passa. Porque aqui, ó, se eu venho aqui e passo só um pouquinho de pigmento, de lápis de cor, eu vou ter... Opa, aqui estava contaminado, porque eu não tinha lavado o pincel. Vamos passar aqui embaixo para a gente ver como é que seria. Tá pouquinho, né? Então, quando eu venho aqui com o pincel, olha, ele vai ficar mais claro, tá? Então, quando a gente trabalha as técnicas com água, é o seguinte, nós clareamos com água. Então, se eu quero mais forte, eu coloco mais pigmento. Se eu quero mais claro, mais água, ok? Tem alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui. É a Sângela perguntando: o pincel pode ser usado com qualquer lápis ou só aquarelado? Só o lápis aquarelado. Eu até separei aqui o lápis de cor comum. Esse é um lápis de cor comum. Ele não é aquarelado, tá? Ele é também da Faber-Castell. Então, olha só, passei lápis de cor, deixa eu colocar aqui mais no meio, lápis de cor comum. E vou vir da mesma maneira, olha, pincelzinho, deixa eu colocar aqui, molhei, tirei o excesso, passei. O que aconteceu? Nada, porque ele é comum, ok? Lápis de cor aquarelável. Molhei, tirei o excesso, venho com o pincel. Olha o que aconteceu. Dissolveu, tá? Então, essa técnica é lápis de cor aquarelado. Ok? Tem mais alguma pergunta, Yane? E agora no chat não, mas aí nós vamos fazer o seguinte: quem quiser, eu já tinha falado isso aqui no chat, para falar que quer, a gente para e faz a pergunta, né? E uns minutinhos antes também da gente finalizar, a gente pode abrir para alguma outra dúvida que talvez você não tenha dito aqui, não tenha mostrado, né? Talvez pode surgir outra dúvida. Mas vai fazendo aí, gente. Não precisa esperar para o final, não. Isso, vai colocar no chat aqui. Isso. Eu adoro responder pergunta, tá? Bom, aqui eu mostrei uma maneira, que é uma maneira usual. Apesar de ser usual, muitas pessoas não utilizam, né? E aí eu quero falar do pincel, porque normalmente a Faber-Castell coloca um pincelzinho na caixa. Gente, vou contar para vocês. É uma vergonha. Aquele pincel vai te passar raiva. Então, assim, eu estou tentando fazer, não está dando certo. Não é você, é o seu pincel. Pincel para técnicas úmidas, como aquarela, ou lápis de cor aquarelável, os mais comuns, redondo e que faça ponta. E o pincel da Faber-Castell não faz ponta. A ponta dele é como se é chanfradona, né? Assim, é cortada, é como se tivesse, pá! Passou a tesoura ali e pronto. Então, precisa fazer ponta. Outra razão, o pincel da Faber-Castell, que vem na caixa, ele é mole, molenga.
Os pincéis amarelo, macios, da Tigre, por exemplo, eles geralmente são molengas. Esse não é molenga. Olha como ele é firme. Tá dando para ver? Então, não é qualquer pincel, tá? Esse pincel é um pincel sintético. A impressão que dá é que aquele pincel lá, né, Vitória, é para criança, para brincar, não é uma coisa muito para desenvolver um trabalho mais profissional. Dá a impressão que dá que aquela Isso, caixinha é para criança brincar, né? exatamente. E aí, eu tô usando aqui, ó, um pincel 8. Pode ser um pincel 8, um pincel 6. Um pincel você consegue fazer muita coisa, né? Praticamente tudo, tá certo? Agora, nós vamos trabalhar aqui de uma outra forma, vou pegar aqui essa outra imagem, né? Que é a maneira que eu prefiro, tá? A maneira que eu gosto de trabalhar com o lápis de cor aquarelado. Que é o seguinte, a gente pega um outro papel, esse papel é igual, 200 gramas também. E eu vou usar esse papel como godê, ele vai ser um papel intermediário. Então, eu venho aqui, eu gosto de começar aqui nas bordas, tá? Nas bordas. Escolho as minhas cores. Então, vou usar aqui um verde. E eu vou depositar pigmento nesse papel. Aqui, gente, é com firmeza, ou seja, eu não vou passar assim, levezinho, não. É o contrário do que eu falei para vocês. Eu quero que fique muito pigmento aqui, tá? E aí vocês podem fazer um planejamento. O que seria o planejamento? Já escolhe as cores que você quer Vitória, trabalhar. a Fabiana quer fazer uma perguntinha, tá? Logo que você Manda puder. ver, adoro. Pode falar, Fabiana. Eita, tô achando que ela ergueu a mão sem querer. Acontece. Gente, isso aqui é uma outra dica. Olha, eu estou usando e aí eu escrevo o número, porque se eu precisar da cor, Eu ia te procurar isso, Vitória. Por que que você faz uma marcação numérica nos lápis? Está aqui nas minhas perguntas, ó. então, né, depois que a gente passa dos 40, um número maior é bem-vindo, né? Gente, esses lápis de cor é muito engraçado a Faber-Castell, porque aqui o número, ele vem impresso num dourado. E aí, dependendo de onde você está, pelo menos acontece comigo, eu ficava assim, ó, girando, eu falei assim, gente, mas que número é esse? Que bate a luz, né? Eu falei assim, quer saber? Estilete, cortei, vim com caneta esferográfica, pronto. Aí eu tenho uma visualização rápida. Inclusive aqui, ó, né? Quando você vai escolher os lápis, você não perde tempo, né? Eu acho que tudo que otimiza seu tempo, você tem que fazer. Então, você não Eu perde acho que tempo decifrando. o que fica do que você está dizendo para a gente, eu acho que eu vou colocar para os alunos aqui, é o seguinte: trazer prazer, né? Porque aí você Sim, está identificando mais rapidamente, não vai pintar com cor errada, que você não deseja, e está ganhando tempo, agilidade, que tudo que a gente faz com agilidade, geralmente, quando fica cansativo, porque às vezes demorou, né? Eu acho que tem sim, essa lição aí para a gente, Vitória, desses números seus aí, legal. isso. Fora que, vamos supor, eu faço esse desenho, ponho as minhas cores, e sei lá, daqui uma semana eu volto. Será que eu vou saber que cor que é que eu usei? Porque tem muitas cores parecidas, muitas cores próximas, né? Então, é sempre importante que a gente vai montando um gabarito, né? Bom, então, eu coloquei, depositei aqui o pigmento, e agora eu vou utilizar. Se precisar, eu vou depositar mais pigmento. Então, olha só. Deixa eu colocar aqui. Aí. Então, olha só, molhei aqui meu pincel, né? Tirei aqui. E aí, lembrando, gente, tem que colocar a mão na massa, tem que pintar para verificar, para testar, né? A quantidade de água, a quantidade de pigmento. Então, se eu coloco muita água, eu vou ter um efeito. Se eu coloco menos água, eu vou ter menos efeito. Mas é aquilo que eu falei para vocês: mais água vai ficar mais claro. Então, eu coloquei aqui a água, estou passando aqui, ó, embaixo, e aqui eu venho puxando o pigmento. Olha como ele virou uma tinta, tá? Essa maneira que eu acho
melhor do que pintar primeiro, porque aqui eu tenho um controle e o desenho fica muito bacana, bem suave. E olha a rapidez da pintura, gente. Olha que delícia. Porque uma coisa que algumas pessoas reclamam do lápis de cor é uma técnica demorada, tá? Se a gente comparar com outras técnicas, o lápis de cor demora. E aqui eu não sei se vocês estão observando, mas quando a gente trabalha com o pincel, se eu quero detalhe, pincel em pé, porque aí eu vou ter a ponta, tá? Se eu quero preenchimento de área, pincel deitado, olha. Eu deito o pincel. Acabou minha tinta, e agora? Você vem, põe mais aqui do ladinho, faz mais tinta e continua a sua pintura. Então, o que eu fiz aqui foi fazer uma camada mais clara, tá? E rápida. Já tá pronto. Eu poderia parar aqui. Ah, uma dica. Quando a gente captura aqui, ó, né? Eu vim aqui e carreguei meu pincel. A dica é, quando você for para o seu desenho, comece com as áreas mais escuras. Porque quando a gente vai para o desenho, com esse pincel carregado, o que acontece é, deixa eu colocar aqui um pouco mais, que eu vou fazer aqui embaixo para ficar mais claro, ó. Peguei. Então, quando eu começo a pintar, é mais escuro. À medida que eu vou espalhando, vai clareando. Olha como aqui já ficou um degradê. Certo? Então, essa é a dica. Outra dica. Eu já dei a dica de vocês fazerem cópia, né? A minha impressora, a tinta dela é a base d'água. Então, aqui deu umas manchadinhas. Isso não me incomoda. Ah, mas me incomoda. Então, tira uma fotocópia mesmo. Vai lá na Xerox, né? Faz uma fotocópia. Fiz o desenho com lápis. E agora? Como é que eu faço? O lápis, gente, quando você vem com lápis de cor pintar, ó, seco, né? Que é a técnica seca, pode borrar. Principalmente cor clara, tá? Então, quando a gente faz um desenho com lápis, depois você vem com a borracha e tira o excesso. E aí tem a borracha limpa tipos, que o pessoal usa. Ela é uma massinha. Aqui tá parecendo que tem um buraco negro aqui, que eu separei tudo e eu não tô achando ela agora. Agora eu acho. Ela é uma massinha, então a gente coloca, faz um rolinho e passa para tirar o excesso. Não é para apagar, é para tirar o excesso do grafite. Tá certo? Vou pegar outra aqui. Acho que eu separei, ganhou perna. Tem várias marcas, tá? Essa aqui é uma marca que ela já vem numa caixinha, nem sempre vem numa caixinha. Se não vier na caixinha, quando você abrir e for usar, não deixe ela solta no seu material, porque pode grudar e lambrecar tudo. Então, essa aqui é a famosa limpa-tipos ou borracha de artista. Então, a gente pega ela, pode fazer um bolinho, ou pode simplesmente dando uma esfregadinha. E aí, esse excesso de grafite vem para ela, tá bom? Então, é uma dica aí para vocês, tá? Como se fosse uma eminha, né? Ela é grudentinha e ela fixa aquele grafite, né, Vitória? Isso, exatamente. Bom, aqui eu fiz uma camada clara, aí eu posso vir, olha, um verdinho mais escuro, posso misturar, a gente pode misturar cores, tá? E aí eu posso trabalhar áreas mais escuras aqui, por exemplo. Gente, agora é muito, muito, muito importante encontrar o seu ponto aí de prazer. Quem trabalha com desenho, às vezes fica assim, cansado, né? Nossa, estou desenhando tanto. Mas é importante você ter
desenvolver o seu desenho que te dá prazer, que alimente a tua criatividade. Sem compromisso, sabe? Você está fazendo porque você gosta, porque você quer. E também, né, desenhar, pintar é uma terapia. Então, olha, Né? para Não deixa de- representar tie-dye, essa é uma boa técnica, né? Que a gente acabou de fazer aí, dá um sujei aqui, dá uma boa representação do tie-dye, né? Tá usando agora. Tem vários tipos de tie-dye, né? Mas, assim, na tinta aquarela, a gente pinga. A gente poderia pingar. Aqui, a gente poderia fazer efeitos, de repente, com o próprio pincel, sabe? Em termos de buscar manchas. Só que aí, ó, percebe? Porque a gente pode também fazer o seguinte. Você vem e molha. Só molha. Deixa eu pegar um limpo aqui. Vou pegar aqui, ó. Eu venho aqui e só molho. Estou passando água, tá? E aí é preciso fazer um estudo prévio para você verificar qual cor que vai funcionar bem, né? Pego aqui a minha tinta e tem que ser uma coisa rápida, que a tendência é ela esparramar. Olha, de cá já secou, tá vendo? Então não adianta você molhar tudo não, tem que ser por partes. E aqui a gente consegue, então, provocar essas manchas. Aí eu posso vir depois fazendo uma segunda camada para ter alguns lugares mais escuros. Entendeu? Eu acho que aqui é um bom caminho. É claro que tem outros caminhos, mas eu acho que deu para compreender, né? Então, aqui é uma outra maneira que a gente pode trabalhar, tá, Yane? Que é molhando o papel antes, tá? Então, não recomendo você pegar o seu lápis de cor e molhar direto na água. Porque é madeira, geralmente essa água vai entrar aqui na madeira e vai abrir o seu lápis de cor, mais ou menos desse tipo aqui, sabe? Rachou. Então, molhar eu não recomendo. Não é a forma Mas correta, né? gente, tudo pode, né? Só que tem as consequências. Agora, Vitória. algumas pessoas fazem isso aqui. Pode falar. Ah, já vi fazer isso, já vi fazer. A gente tem 15 minutos de trabalhos aqui. O que você Tá, agora eu quer vou mostrar. potencializar ou então abrir para Não, o perguntas? lápis de Fica à cor a vontade. gente encerrou. Aí eu vou mostrar a canetinha. Eu volto aqui para a canetinha. Papel vegetal, tá certo? Uma canetinha. Gente, todo material é muito importante vocês testarem ele antes de começar. Então, no geral, a gente tem os materiais à base de água e os que não são à base de água. Então, qualquer caneta que vocês forem utilizar, principalmente essa questão de canetas de preta, de finalização, passa a caneta no papel, vem com um pincelzinho com água, para você verificar se é a base de água ou não, tá? Só que o papel também interfere. Então, por exemplo, isso aqui é uma caneta hidrocor, ela é a base de água. Quando eu passo aqui, olha, e eu venho com o meu pincel, praticamente não soltou, certo? Agora, eu peguei aqui um papel próprio para aquarela, que é o Monval, 300 gramas, e aí eu quero mostrar para vocês a diferença. Vamos ver, né? Passei, que é um papel já próprio para receber água, né? E olha só como ele solta. Por isso que tem que testar. Que lindo! Certo? Muito lindo! Só a canetinha hidrocor. E eu vou mostrar também como usar a caneta hidrocor aquarelando, porque não é só o lápis de cor. Bom, agora esse momento é aquele momento grandioso, que a gente lembra da professora do primário, e fala assim, eu vou pintar sim. Geralmente o professor do primário fala, canetinha é contorno, né? Gente, não tem segredo, você simplesmente vem, movimento vai e vem, ou se preferir, elipse.
E aí nós temos aqui uma diferença. Essa canetinha eu comprei hoje, ela tá novinha, ela tá soltando super bem. Eu consigo fazer degradê com ela. Olha que maravilha. Já pensou? Um vestido, uma blusinha, né? Um deep dye. Ó, vou voltar aqui para aumentar essa zona do degradê. Tá vendo? Olha que coisa linda. Essa canetinha nova. Agora eu vou mostrar para vocês uma antiguinha. E já tá começando a secar. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas ela nem tá brilhando muito, né? Olha lá, nem tá brilhando. Mas a gente consegue trabalhar muito bem. Fica mais opaca, né? É, porque ela já tá secando. Percebem? Então, a gente pode misturar cores, né? Como misturar cores? Pega um papel e vai misturando. Pega lá o círculo cromático e brinca dentro da teoria das cores, que dá uns efeitos muito legais. Papel vegetal. Olha, lápis de cor super bem. Canetinha, gente, menos de R$10. Super bem. Qual que é o problema da canetinha? Eu vou falar. Geralmente a gente tem cores vivas, né? Às vezes você não vai ter a cor da paleta que você está querendo. Então, se você compra um conjunto, né, com mais cores, aí você vai ter uma variedade maior. A cor de pele, por exemplo, fica geralmente ausente nessas quantidades aí, né? Fica. Eu tinha aqui a cor de pele, essa aqui, ó, Faber-Castell Bicolor. Só que a minha já secou, que é essa daqui. Ela funcionava muito bem, ó, para cor de pele. Só que agora tá assim, praticamente. Inclusive, tá vindo umas coleções, né, Vitória, de cor de pele, umas coleções diferentes, né? Flúor. Não só lápis de cor, como também. Esse aqui é uma amostra que eu ganhei, olha. Só cor de pele aqui, os lápis de cor. É porque, assim, né, quando você fala nude, nude é a cor da pele da pessoa. Então, a gente tem que ter essa variedade de cores, né? Esse aqui também, ó, um outro material, ele é só essa gama dos marrons, o mais claro, então mais escuro. Então, é bem interessante. Você, inclusive, ensina a trabalhar tons de pele com lápis de cor misturando lá no seu canal, né? Eu andei olhando Isso. lá. Tem lá para pintar, né, várias cores de pele nas pernas. Tem um videozinho lá. Bom, então aqui papel vegetal normal. Beleza. E agora, deixa eu mostrar aqui. Vou pegar isso. Chamex. Voltei para o chamequinho, tá? E aí é a mesma coisa, só porque no caso do chamex, ele absorve a canetinha. Olha. Absorve. Então, eu não tenho aquele degradê, né? Qual que é a pergunta aí, Yane? Qual é o nome dessa coleção e marca? Com cor de pele que você mostrou. Esse aqui é a gigiceira, tá? Uniafro. E anterior a esse, você tinha mostrado uma canetinha. Não, é lápis de cor, é uma amostra que eu ganhei, mas vem a caixinha. É da Faber-Castell. Aqui, ó. Chama Caras e Cores. E aí eu ganhei com essas 6 cores, tá vendo? Será que encontra facilmente, Vitória? Ah, sim, sim. E aí veio aqui os lápis. Só que são normais, não são aquareláveis, tá? São normais. Então, você sugere que no caso do aquarelável é misturinha mesmo de cores, como você ensina lá no canal, né? Gente, uma caixa com 24 cores é suficiente. Porque vou comprar 48 cores. Se você quer trabalhar, por exemplo, a questão da roupa com mais variedade, ok. Mas cor de pele, 24 cores. A gente tem, né, essas cores aqui, ó. Essa cor aqui o pessoal usa muito para cor de pele, mas usar ela sozinha
fica sem graça, tá? Então, nós temos os marrons, essa aqui é a mesma. E é bom, pode chegar a qualquer cor, né, Vitória? Pode. Eu amo passar um laranja para dar ideia de saúde, e nas sombrinhas eu uso muito roxo. Então, assim, é uma questão de você misturar, estudar e entender aquilo que você gosta, em termos de resultado. Então, aqui, uma característica do papel Chamex é que ele vai chupar a canetinha. Então, a gente não tem aquela transição, né? Igual eu fiz na outra. Lembra que a gente passou o laranja, aí depois nós viemos com o marrom. Olha como aqui eu não tenho uma transição assim suave, tá certo? Não dá degradê, né? Não. Por isso que a gente tem que testar o material, brincar com diferentes papéis, né, para ver as possibilidades que esse material nos dá. E agora, gente, uma técnica assim maravilhosa, maravilhosa, que eu amo, que é aquarelar a canetinha hidrocor. Voltei aqui para o meu papel, Canson, porque falou em usar água, a gente precisa de um papel mais grossinho, tá? E aí a dica é a seguinte, nós vamos fazer o teste. Lembra que eu fiz lá no papel e não soltou? Então, olha só, vamos ver como é que esse papel está se comportando. Passei a minha canetinha, venho. Gente, manda mais pergunta aí, tô quase acabando. Vamos movimentar isso aqui para a gente finalizar, né, ô Vitória, com Adoro! atendendo as Quer questões saber e quem as que é dúvidas. curioso aí? Ó, colocar aqui, molhei, tirei o excesso. Joana Dark disse que faça fácil até ficar fácil. Amo. Exatamente. É o nosso lema aí. Tem que fazer, fazer, fazer até ficar fácil. Ai, tá difícil. É porque não fez o suficiente. Não está dominando. Como é que domina? Com a prática, fazendo. Então, faça, faça, faça até ficar fácil. Olha como saiu pouco aqui, ó. Então, O Luiz está perguntando, Vitória, você pode terminar aí seu trabalho agora, mas no próximo responda o Luiz. Fiquei curioso, como você usa o roxo para sombra? tá. Agora eu mostro. Ó, peguei aqui uma reguinha. Canetinha. Eu achei interessante porque essa canetinha hidrocor veio numa caixinha. Mas geralmente não, eu acho que antigamente, né? Não sei se eles estão mudando para papel, vem muito aqui, ó, nesse material. Tá vendo? Plástico. Então, nesse caso, eu já usaria esse material, tá? Ou, se eu tô com a caixinha de papel, eu vou usar uma régua. Então, aqui eu tenho laranja. Olha que simplicidade, gente. Pego o meu laranja, passo aqui. Ou seja, igual eu fiz com lápis de cor, só que ao invés de ser no papel, eu preciso fazer uma superfície impermeável. Vou colocar aqui, peguei a água, tirei o excesso, capturo a cor e é só brincar. Olha que delícia. E aí vocês vão perceber também que depende um pouco da canetinha, da ponta. Essa aqui tem a ponta bem fininha, né? Eu vou colocar aqui. Vai demorar um pouquinho mais para a gente capturar a cor. Mas olha como super funciona. E aí nós podemos, inclusive, misturar cores. Deixa eu pegar uma cor aqui. Vou pegar aqui um roxinho, laranja com roxo. Então, aqui. Aliás, deixa eu pegar o vermelho. A gente mistura a cor aqui também, ó. Pega um vermelho, coloca o laranja do ladinho. Pincel. Vitória, o Júnior está colocando aqui que ele está adorando virtualmente. Imagina presencialmente. E aí, Júnior, eu já participei, né, dela presencialmente. É muito bom, um sábado todo, né, que eu fiz o curso seu, né, Vitória? Aí a gente sai para almoçar, volta, e tantas técnicas e testes, né? Então a criação, ela borbulha, é muito bom. Gente, essa questão do manual
é um pilar que vai trabalhar a sua criatividade, tá? O digital não substitui o manual. Ah, eu pinto no Core, eu pinto no Photoshop, mas é diferente. É diferente. No Photoshop, você dá um clique, puf, já pintou, É ok? como modelagem, é diferente. É. Gente, viram tanto que é simples? É se jogar, né? Experimentar, ok? Tem mais alguma pergunta, Iane? Tem observações aqui. Várias pessoas estão fazendo observações, seria muito bom presencial, que achou ótimo, né? E que passou muito rápido. Passou mesmo, Vitória, muito rápido. Acabou, né? Foi muito rápido. Esse aqui eu pintei. Deixa eu aumentar o zoom. Eu vou virar ele para a gente ganhar tempo. Esse aqui é um croquis que eu pintei no lápis de cor, daquela maneira que eu mostrei para vocês, tá? Só no pincel, né? Usando um papel intermediário, ok? Ok, eu vou aconselhar que o Dá pessoal... tempo, Iane, de mostrar o rostinho na pele? Vai, a gente tem aqui 3 minutinhos. Você que vai me dizer se dá tempo. Vai dar tempo, gente. Olha só, eu vou pegar aqui. Aliás, vamos fazer do zero, né? Só para a gente entender. Então, a gente pode combinar algumas cores. Isso aqui, gente, é apenas uma maneira de se trabalhar, né? Porque quando a gente fala em técnica, existe N maneiras de se trabalhar, tá? O roxo que eu gosto é esse aqui, ó, o 34. E o lápis de cor, 89, que é o canela. Então, olha só, eu posso vir aqui, vou pintar só uma perna, só no lápis de cor mesmo. Sem ser técnica molhada, tá? Tô trabalhando técnica seca. Praticamente que dei uma camadinha. Aí eu venho aqui, ó, com laranja. Olha como dá saúde o laranja. Esse laranja, ele é mais amarelado. O da saúde é o mais avermelhado, tá? Então, aqui, ó. É o mais avermelhado que eu quero, tá bom? A gente pinta, trabalhando, sempre pensando de onde vem a luz, porque do outro lado é a sombra. E aí, é sobreposição de camadas. Voltei com o meu canela. Se eu quiser, eu posso trabalhar um pouquinho mais intenso, né? Aqui nessa borda da sombra. E aí, eu venho com o meu rostinho para trabalhar áreas de sombra. De sombra. Então, a gente vai ter um resultado mais interessante e provavelmente, quem olhar depois, não vai perceber que tem um roxo. Porque quando a gente fala, né, ah, passei roxo na pele, aí parece assim, que a pessoa vai ficar roxa, né? Só roxa. Mas não. Agora, se você passar o roxo, achou que ficou muito forte, volta com um marronzinho por cima. Então, esse roxinho, ele ajuda a deixar a pele mais interessante. E o roxo, gente, ele é feito, né? Ele é composto do magenta com azul. Então, ele tem azul. E o azul é uma cor fria, é uma cor boa para sombra. Ótimo, Vitória, muito bacana. Olha, gente, mistura de tons, tá vendo? Que a gente não precisa de um lápis especial já da cor, a gente pode combinar e gerar a cor, né? Inclusive parecida com a cor que você tem ali na sua cabeça ou na imagem que você quer identificar. Então, muito Gente, olha bacana. as cores que eu usei. Será que vocês usariam essas cores para pintar a pele? Por isso que a gente tem que fugir, né? Porque Verdade. geralmente o pessoal vai direto nessa aqui. É no verdade. rosinha. Aí fica parecendo pele de boneca, né? Exatamente, exatamente. Muito bacana, Vitória. Tem alguma pergunta? Eu vou virar aqui a câmera. Isso. Pessoal, perguntem quem quiser. A gente tem aí um minutinho, já está passando um minutinho aqui, então é bem rapidinho.
Enquanto vocês se organizam aí, eu sei que muita gente quer fazer pergunta. Eu vou mostrar aqui atrás de mim, olha, de quem que é esse quadro, que eu sempre dou aula, que ele está aqui atrás, é da Vitória, foi um presente, Vitória. E todo mundo que chega aqui em casa gosta muito. E é uma das cores dela, o vermelho, o azul, é uma marca da Vitória, né? Enquanto artista plástica. Então, para quem vê, então, alguma coisa, alguma obra dela, e essas cores estão presentes aí quase sempre. Viu? Iane, eu quero só finalizar o seguinte, que hoje é um lindo dia, porque eu dou aula no Centro Livre de Artes, e lá nós estamos com as inscrições abertas para as turmas de artes visuais. Começaram ontem as matrículas e termina amanhã. E é por ordem de envio. Então, Legal. Talvez ainda tenha algumas vagas lá, tá? Não é curso só comigo, não. Tem vários outros cursos. Como são feitas? Mas os meus são 100% online, esse próximo semestre. E essa inscrição, como que é feito isso? Como que é feito? Gente, é gratuita, é pelo Centro Livre de Artes, que é uma escola da prefeitura, fica no Bosque dos Buritis. Tem vários cursos que, quando retornarem às aulas e o prédio estiver pronto, porque ele está passando por uma obra de manutenção, aí as aulas voltam presenciais. Mas os cursos que eu estou oferecendo, eles vão permanecer 100% online. Então, é todo semestre online. Ok. Aí o link é só entrar no perfil do Centro Livre de Artes, Centro Livre de Artes Goiânia. O link está na bio. Ok. E quanto aos canais, estão procurando também, a Sammy colocou aqui, qual é o canal, né, da Vitória? Se você colocar... Universo da Vitória no YouTube. Isso, você vai colocar lá no Google. É um prazer ter vocês por lá. Vocês podem fazer perguntas por lá também, tá? Eu respondo. A pergunta certo. é que dia que ela vai aparecer Pode no falar. Instituto Campus Aparecida de Goiânia? Só essa pergunta, que Vitória, dia que nós vamos ter uma convidada. oficina presencial, né? Só combinar. Então, você vai ser muito Mas nenhuma bem-vinda, dúvida? Vitória, para novamente Então, tá bom. no presencial aqui. Perguntas, gente, eu acho que agora que a gente estaria fomentando aquele desejo, visto que a gente já trabalhou. Mas o processo criativo é isso, né? Você desperta e depois vem as indagações, as dúvidas, as perguntas, para que novos processos se iniciem. Então, faz parte, né, Vitória? A gente sabia disso quando a gente falou, nossa, é bem pouco tempo. Mas visitem o canal dela, se tornem próximos das práticas dela, vocês vão ver que tem muitos truques, eu falava isso durante as aulas, gente, bacana é os truques, e ela é cheia de truquezinhos, de dicas, a experiência que traz, né? Então, isso aí não se ensina de uma hora para outra, é convívio, né? Então, a gente agradece, Vitória, a sua presença de maneira muito graciosa e você aceitou muito prontamente, então a gente agradece e faça do IF sua casa, né, Júnior? A gente está aqui. Pode ser a segunda, a terceira, não importa a ordem, sendo uma delas. Só combinar, tá, Iane? Tá certo. Agora... Muitíssimo obrigada. Muitíssimo mesmo. Iane, gente, se vocês fizerem as pinturas com essas técnicas, me marca lá no Instagram, @CacildoVitória. Eu vou adorar ver o que vocês produziram. Iane, só um aviso para os alunos e alunas, para eles nunca se esquecerem da chamada. Tem gente ainda esquecendo e depois cobrando. Não deixem passar. Caso contrário, vocês não terão certificado, gente. Somente por essa via, através do Google Forms. E, Vitória, não existe outra forma. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, fantástico, e muito obrigado pela presença, tá?